Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo do Farol da Liberdade em mais um devocional. Seja muito bem-vindo, que você vive esse dia diante da face do Pai. Hoje nós responderemos a seguinte pergunta: vale a pena jogar o Antigo Testamento fora? Ele já está caducado, só serve o Novo Testamento? E aqui nós leremos algumas passagens. A primeira de todas está em Mateus 5,17. Antes de tudo, quero pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, esteja conosco e nos apoie. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir a lei. Ainda tem uma outra passagem que diz o seguinte, João 5,39, Jesus também diz que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O terceiro texto é o texto de Zacarias 6, versículo 13. Aqui é dito o seguinte, uma profecia a respeito das 4 carruagens. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Harmonia entre os dois o quê? Entre o sacerdócio e o trono. Zacarias aqui é um profeta do Antigo Testamento, é o penúltimo livro, se você está com uma Bíblia protestante na mão, é o livro antes de Malaquias. E aqui, nessa passagem, faz uma visão profética de Zacarias acerca de Cristo, a obra de Deus que restaura o seu povo, restaura o reino do Eterno, num contexto de esperança messiânica, sacerdotal e política. Uma liderança que orna esses dois papéis, o trono e o sacerdócio. E o livro de Zacarias foi um livro escrito no pós-exílio da Babilônia, cerca ali de 500 anos antes de Cristo. E esse é o momento em que os judeus estão reconstruindo Jerusalém sob a liderança do rei, que era Zorobabel, e o sacerdote, que era Josué, aqui à época. E o livro aqui é um encorajamento para o povo ter a esperança num plano maior de Deus para a nação, para o povo hebreu. E aqui o capítulo 6, o Zacarias é um livro bem curtinho, tá? Você pode ler depois, tem só 14 capítulos, é um livro bem tranquilo de se ler. Aqui na visão do capítulo 6 se fala a respeito de 4 carruagens que saem de 2 montes de bronze. E essa visão simboliza o juízo de Deus sobre todas as nações e o controle soberano do Eterno sobre a história, onde ele prepara o terreno para o anúncio do rei, para um sacerdote e rei que trará paz para o mundo. E o que acontece dentro dessa passagem aqui no versículo 9, ali adiante, Deus ordena que Zacarias coroe Josué, que ali à época era o sumo sacerdote. E aqui é um símbolo, porque a coroa ela é ligada ao rei, ao sacerdócio, porém político, não sacerdócio religioso. E Josué coroado é uma figura profética que aponta para o Messias. E até uma grande coincidência, para quem acredita em coincidência, Josué é Yehoshua, Jesus também é Yehoshua. Nós chamamos Jesus de Jesus e não de Josué por causa do grego, que em grego está escrito Jesus, aí foi traduzido para Jesus, nós chamamos de Jesus e tantos outros idiomas chamam Cristo de Jesus, mas o nome correto seria Yehoshua, no hebraico, que significa o Senhor é salvação. E aqui está escrito, ele mesmo edificará o templo do Senhor, Messias, aponta para Cristo, um rei e um sacerdote. Embora Zorobabel e Josué estivessem reconstruindo o templo físico, o antigo templo de Salomão, essa profecia aqui vai apontar para uma obra maior, a edificação espiritual do povo de Deus
como pedras, como tijolos nessa construção espiritual da Igreja de Cristo que é eterna. Aqui ainda fala: assentar-se-á no seu trono e dominará. Governo soberano do Messias que reina em justiça, num sacerdócio de reinado. E também será sacerdote no seu trono, a união entre ambos os ofícios, um rei e sacerdote. Algo inédito na história de Israel que acaba sendo cumprido, realizado em Cristo Jesus. E ainda haverá conselho de paz entre ambos, duas coisas conversando, harmonia entre poderes, ofício de reinado e sacerdócio. Símbolo de reinado de paz, justiça e plenitude com o eterno através de Cristo. Zacarias 6,13 aqui na Escritura é uma profecia que aponta para Jesus, o cumprimento nele. Jesus é o verdadeiro edificador do templo, não apenas restaurando o povo de Deus, mas também edificando um templo espiritual. Ele mesmo disse, João 2,19, destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele não está falando do templo ali finalizado por Herodes, ele fala de si mesmo, ele fala da sua ressurreição após a própria morte. Cristo também diz na Escritura que ele é o cumprimento de todas as coisas e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, não é no templo de cá, não é no templo de lá, é como coluna viva da igreja de Deus. É assim que Jesus Cristo enxerga cada um de nós como filhos dele. Como rei, ele governa o seu povo e o universo. Ele é o descendente prometido de Davi, cujo trono é eterno. Como sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício pelos pecados. Eu já fiz um devocional nessa linha, falando do que Jesus está fazendo agora, que é esse texto de Hebreus 7, que você pode ler depois, fala a respeito de um sacerdote puro, íntegro, que intercede por todos nós, sendo excelente em tudo que faz. Jesus traz o conselho de paz, ele reconcilia Deus com a humanidade por meio da cruz, trazendo verdadeira paz entre nós e Deus. Uma vez nós éramos inimigos do Eterno e agora estamos pacificados através do sacrifício de Jesus. O Novo Testamento, o tempo inteiro, confirma a autoridade do Antigo Testamento. Os apóstolos usam o Antigo Testamento, inclusive, para pregar o Evangelho. Pedro faz isso lá em Atos dos Apóstolos 2. Ele usa o texto de Joel 2, que é um texto apocalíptico, e usa alguns salmos para falar a respeito do Messias. E essa primeira pregação de Pedro atinge milhares de pessoas. Paulo também vai citar lá em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Paulo não falava de suas cartas. Paulo falava ali do Antigo Testamento, que já estava completo, que todo o judeu já conhecia muito bem. Quero convidar você para que você olhe para a Bíblia em sua integralidade, seja ela uma Bíblia protestante, seja ela uma Bíblia católica, e você observe esse texto como o tempo inteiro apontando para Jesus Cristo, para o cumprimento dessa profecia. 40.000 referências cruzadas nesse belíssimo livro chamado Bíblia Sagrada, que une 66 livros, ou dependendo se você for católico, une 72. Belíssimos livros que apontam para Deus, apontam para o sacerdócio de Jesus Cristo. Ambos têm ligação plena. O Antigo Testamento fala de Cristo. Lá no Proto-Evangelho, Gênesis 3, a gente pode se aprofundar mais nisso no futuro, mas o grande objetivo desse vídeo é ser sucinto e dizer para você que toda a Escritura é inspirada por Deus e que você tem o texto aqui nas suas mãos. Leia os profetas, leia a poesia, leia os livros históricos, leia.
simplesmente leia a Bíblia Sagrada. Eu leio aqui numa versão NVI, que é uma versão um pouco mais acessível, não tem todo aquele linguajar rebuscado, né, das versões anteriores, não que elas não nos ajudem a entender e compreender a palavra de Deus, não, mas é que muitas pessoas reclamam que o texto é inacessível, que existem palavras aqui que não são compreensíveis. A NVI é bem tranquila de se ler, incentivo que você compre uma Bíblia dessa ou leia na internet. Faça o melhor, mas esteja próximo da palavra, que ela testifica a respeito de Deus. Em nome de Jesus, que você siga hoje diante da face do Pai.